Se você tem dificuldade em ler e entender os textos bíblicos, tem muita dúvida sobre expressões e também fica perdido sobre o sentido da mensagem, esse vídeo vai te ajudar com 8 dicas para superar essa dificuldade. Sejam bem-vindos! Se você é novo por aqui, esse é o Nação Filhos da Promessa. Trazemos toda semana um vídeo novo para te ajudar na sua vida cristã. Inclusive, no vídeo de hoje, temos 8 dicas para melhorar a sua leitura e entendimento da Bíblia. Então, bora começar! Ore antes de começar. Na vida do crente, a oração tem que ser constante. A recomendação é que tudo que você planeje fazer, antes apresente a Deus. E a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, não é uma exceção. Fale com Deus e peça entendimento, para melhor entender aquela história e poder tirar lições para a sua vida. Quem melhor para nos ensinar que aquele que inspirou os próprios autores dos livros? Não é verdade? Não leia um versículo isolado. Um erro muito comum é a leitura de versículos isolados. Gente, isso é muito sério e traz muitos perigos, principalmente de sair ensinando coisa errada, ou sair com uma motivação errada. Veja alguns exemplos. Em Filipenses 4,13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A interpretação errada é de que, com a ajuda de Jesus, consigo fazer tudo o que quiser. Porém, se você se aprofundar no contexto, esse versículo não significa isso. Ele significa que podemos viver contentes em todas as situações. O apóstolo Paulo tinha passado por todo tipo de situação, fosse fartura ou necessidade, mas, em todas as circunstâncias, ele estava contente, porque tinha Jesus. A felicidade do cristão não depende de sua situação material. Outra passagem muito conhecida também é lá em Salmos 37, 4. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A interpretação errada é que, se obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Entretanto, a interpretação correta desse versículo é: se seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus. Quando seus desejos se alinharem com os desejos de Deus, eles se cumprirão. Sua vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus, não o contrário. Viu só? Esses 2 versículos nos mostram claramente sobre essa questão do versículo isolado. E tem muitas outras passagens que dão também uma conotação errada se a gente ler apenas um versículo. Inclusive, tem versículos que, com uma interpretação incorreta, pode até dar um sentido de motivar pessoas ao vício do alcoolismo, pessoas a serem violentas e coisas desse tipo, coisas que são claramente contra os nossos valores cristãos. Para evitar cometer esse erro, a próxima dica é essencial. Leia um capítulo anterior e o outro posterior. O ideal é sempre se aprofundar na história e conhecer os detalhes, lendo o livro ou a história por completo. Mas se você não tiver um tempo no momento, está com pressa para ir para a igreja, por exemplo, no mínimo você deve ler um capítulo antes e um capítulo depois. Assim você entende o que está se passando naquela história naquele momento. E evita sair com entendimento errado, entendimento equivocado. Mas eu ressalto que o ideal é ler a história por completo. Dessa forma você elimina qualquer tipo de erro de interpretação. Leia constantemente, diariamente se possível. A oração na vida do crente deve ser constante, assim como a leitura da Bíblia. Tive um pastor que chamava a Bíblia de nosso manual de campo, pois ali estão todas as orientações necessárias para a nossa vida. Por esse motivo, devemos conhecer a palavra de Deus. Afinal, como vamos pregar? Como que a gente ensina as pessoas se eu também não sei? A leitura é fundamental e criar esse hábito nos traz muitos benefícios, não só para a vida como cristão, mas também nos torna uma pessoa mais antenada. Busque uma Bíblia com linguagem atual. As Bíblias mais antigas costumam ter uma linguagem formal, uma linguagem mais correta, mas a verdade é que é bem difícil, principalmente se você não tem o hábito de ler. Tem algumas coisas que levamos um tempão para entender o significado real. Por esse motivo, é muito recomendável que você tenha uma Bíblia com a linguagem atual,
pois isso facilita também muito o entendimento e o nosso caminho. Eu lembro que minha primeira Bíblia foi uma Bíblia que minha mãe já tinha há muito tempo, e essa Bíblia era muito complicada. Inclusive, uma das expressões, uma das palavras que eu mais tive dificuldade de entender era a palavra galardão. Por muito tempo eu não sabia o que significava a palavra galardão. Quando eu fui buscar o significado, a palavra veio como um significado de coroa. Então aquilo me deixou muito na dúvida e por muito tempo eu não sabia o que pensar sobre aquilo. No entanto, quando eu comparei com uma Bíblia que tinha uma linguagem atual, a palavra galardão havia sido substituída pela palavra recompensa, o que fazia total sentido. E dessa mesma forma tem diversas palavras que a gente fica muito na dúvida o que significa, o que é. Então, por esse motivo, uma Bíblia com linguagem atual pode facilitar muito o seu entendimento. Tenha um dicionário bíblico. Essa dica ela é muito parecida com a dica 5. O dicionário bíblico, ele não só traz o significado das palavras, mas também ele dá uma conotação do que significa. Muitas vezes a gente não entende uma expressão porque ela é muito antiga ou uma expressão muito similar à época. Então esse dicionário ele traz também um pouquinho esse histórico, então ele facilita muito o entendimento. Sem contar que quando a gente pega uma frase onde tem uma palavra que a gente não entende, a gente começa a chutar alguns significados, a gente começa a chutar o sentido e muitas vezes a gente pode errar esse sentido. Então, para evitar isso, um dicionário bíblico é fundamental. Faça um treinamento ou um curso de aprofundamento em conhecimento da Bíblia. Apesar de muita gente ter preconceito com relação a isso, um treinamento ele acelera o seu conhecimento, ele acelera o seu aprendizado e pode te ajudar muito com o seu crescimento espiritual. Um treinamento ou um curso pode ser feito na igreja mesmo ou através de forma particular. E com ele você pode acelerar muito o seu entendimento, o seu conhecimento. Sem contar que você pode tirar muitas dúvidas e... Enfim, um treinamento que eu recomendo, eu vou deixar na descrição, o curso Interpretando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse curso, ele nos traz algumas vantagens, como por exemplo, se você tem pouco tempo para leitura, esse curso te dá um método para você poder desenvolver essa leitura. Com menos de um mês você já vai ver bons resultados. A gente sabe que a Bíblia ela traz tanto histórias literais quanto parábolas, alegorias, e nem todas as histórias a gente pode interpretar como se fosse literal. Então o curso ele te ajuda a identificar esse tipo de histórias, qual tipo de história que se trata, e também ele vai acelerar esse ponto de você ter um método, ter ali uma estrutura para você poder estudar a palavra. Vou deixar na descrição então essa recomendação de curso, tá bom? Inclusive eu tenho 2 aulas gratuitas que estão aí na descrição. Busque um tutor. Queridos, desde a escola a gente sabe que é necessário um professor, uma pessoa ali que nos mostre o caminho, nos ensine, nos corrija, verifique se está correto. Então, com certeza, na palavra de Deus não é diferente. É sempre bom você ter um tutor, ter um professor. Pode ser um pastor, pode ser um obreiro, ou uma pessoa um pouco mais velha, uma pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento. Por esse motivo é muito bom que tenhamos uma pessoa que possa nos orientar, possa tirar as dúvidas constantes, de preferência uma pessoa que demonstre ter o conhecimento e também tenha uma postura cristã. Aqui no canal temos o costume de sempre responder aqui em todos os comentários e também nas nossas redes sociais. A gente sempre está tirando dúvidas. Então, por esse motivo, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários ou então nos adicione nas redes sociais, @Nação Filhos da Promessa. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Um forte abraço e que Deus te abençoe.